Vamos rezar uma Ave Maria pedindo graças para bem fazer esta meditação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria Santíssima, vós que vos encontrais presente no meio de nós, pedimos graças superabundantes para fazer esta meditação, para aumentar no amor a vós, a Santa Igreja, a nosso Senhor Jesus Cristo, e também oferecer em reparação todos os pecados que são cometidos contra o vosso Imaculado Coração e pela conversão dos pobres pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se, por favor. Certamente, nas casas, famílias de cada um, sempre há uma pessoa já avançada em idade que gosta de contar histórias do passado, que gosta de comentar acontecimentos da família ou dos lugares onde vivia. E são lições morais, e se percebe a alegria dessa pessoa de transmitir o passado. Há uma alegria de transmitir e há uma alegria também de receber. Às vezes uma senhora com seus 90, 91 anos, que se encontra com um jovem em sua casa, manda servir chá, biscoitos e começa a contar naquele tempo. E há um interesse mútuo do jovem, da senhora, como era a vida da família, como era a vida do filho da senhora. Isso é muito bom, isso significa tradição. E se nas nossas famílias isso existe, quanto mais não deveria existir isso com Nossa Senhora, Maria Santíssima. Será que ela também não tinha um gosto por contar histórias do passado? É certo, ela era um receptáculo de tantos tesouros que ela necessariamente algo tinha que transmitir para seus filhos. E quem será que eram as pessoas, os ouvintes desse convívio com ela? Os discípulos, os apóstolos, as santas mulheres? Sim, mas lembremos que depois da ascensão de Nosso Senhor, começou o apostolado, começou a lide, a luta, as missões. E Nossa Senhora é certo que tinha tempo, muito tempo, para poder meditar. Temos noção de que havia sim um jovem que se encantava em ouvir as histórias dela. Esse jovem se chamava Lucas, São Lucas, o evangelista. E esse evangelista escreveu um evangelho, que é o evangelho chamado Evangelho da Infância. São episódios que outros evangelistas não contaram, mas São Lucas contou. De quem escutou? São Lucas. Quem eram as testemunhas do nascimento, da infância de Nosso Senhor? Nosso Senhor Jesus Cristo, claro, São José, que já havia falecido, e Maria Santíssima. E muitos estudiosos dizem que o Evangelho de São Lucas, sobretudo a parte inicial, o Evangelho da Infância, é o Evangelho de Maria. Ela ditou muita coisa, sem colocar o nome dela, mas são palavras. Inclusive, aqueles que estudam percebem que existe uma diferença muito grande entre as palavras, o texto da infância, com o texto que segue. Portanto, uma outra voz, um outro autor esteve aí, que é Maria Santíssima. Mas no próprio Evangelho nós temos a prova de que era ela. São Lucas, algumas vezes, ele está descrevendo um episódio, e de repente ele para e diz: Maria guardava todas essas palavras e as meditava em seu coração. Que palavras não eram aquelas? As palavras que ela estava narrando.
E esse meditava em seu coração, que êxtases não devia ter Nossa Senhora no meio da narração. Parava, fechava os olhos e voava, tirava uma lição nova daquilo que ela já tinha vivido. E, portanto, o evangelho que nós vamos meditar no dia de hoje, podemos dizer perfeitamente que é o evangelho de Maria. Vamos notar a autoria dela. Imaginemos que é certo que foi assim. Se não foi assim, foi mais bonito do que isso. Nossa Senhora sentada numa cadeira simples. Em que casa? Em Nazaré, na casa de alguma outra pessoa, de algum outro discípulo, ou em Éfeso. Nossa Senhora sentada numa cadeira simplíssima, calmíssima. E de repente se ajoelha um jovem diante dela. Minha Senhora e minha mãe, a Senhora me permite tomar nota das vossas memórias? E Nossa Senhora diz, claro que sim, meu filho. Então São Lucas diz, posso ficar de joelhos? Nossa Senhora, melhor não. Melhor que se sente, que possa sentar-se. Vamos começar. E Nossa Senhora começava. Naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto. Começa o Evangelho, que nós temos em mãos. O Evangelho é riquíssimo, lindíssimo. Então, para nós acompanharmos melhor, eu sugiro os que tenham, que queiram também, acompanhemos com o folheto. Vamos lendo algumas frases e comentando. Nesse ambiente, Nossa Senhora diz, naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Lembremos que já a Judéia, a Terra Santa, já estava em poder dos romanos. Depois de um grande período, debaixo do poder dos gregos, chegaram os romanos no século mais ou menos anterior a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Pax Romana, toda aquela terra conquistada. E César Augusto, os Césares, fazia muito isso, queria saber a quem pertencia ao império dele, fazia o recenseamento. Mas, como está dito aqui, todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. César Augusto respeita o costume que tinham os judeus de fazer o recenseamento por tribos, por famílias. Não era simplesmente um decreto. Em cada lugar onde estavam vivendo, todos se reuniam, viam quantas pessoas havia. Mas nisso ele respeitou o costume judeu de que por tribos, por famílias, graças a Deus. E nós vemos que César Augusto nunca podia imaginar que um ato legal, um decreto dele, entre seus súditos, havia um súdito que era Deus. Entre seus súditos, um era Deus. E uma era a mãe de Deus. E nós vemos a providencialidade de tudo aquilo que se faz na nossa vida. Um pagão, portanto não professava a fé dos judeus. Um pagão que tinha seus deuses, faz um decreto e Deus se submete a um ato. Tudo na nossa vida tem grandeza. Tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Tudo tem uma providencialidade. Eu penso, esse ato que eu vou fazer não tem consequências. Tem consequências. De tudo que eu faço, Deus tira seus frutos. Um recenseamento, São José com Nossa Senhora, já nos últimos dias da gravidez, vai até Belém. Segue aqui o texto. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré à Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. O percurso em tempos normais, a pé, eram de 4 dias, normalmente. Mas lembremos que Nossa Senhora estava grávida. O percurso não pode ter sido feito em 4 dias. Uma viagem, caminhando ou numa mula que seja. Como deve ter sido difícil essa última viagem. A cidade de Belém. Belém tem seu significado. Casa do pão. Belém significa isso. Bethlehem, casa do pão. Por que casa do pão? Vamos ver um pouco mais adiante isso. São José era descendente de Davi, família nobre, e Nossa Senhora também. Não nos esqueçamos disso. Nossa Senhora também era descendente de Davi.
Estando eles ali, completaram-se os dias dela. Outra lição para nós. Que linguagem altíssima. Completaram-se os dias. Podia ter dito, terminaram os 9 meses de gravidez. Completaram-se os dias. O que saía dos lábios de Nossa Senhora era maravilhas. Portanto, nós devemos aprender também que nossas palavras devem cada vez mais se aprimorar para transmitir as realidades sobrenaturais. Completaram-se os dias. E deu à luz o seu filho primogênito. Muitos atacam essa frase, seu filho primogênito, dizendo que, está vendo, Nossa Senhora não era virgem, teve outros filhos, seu filho primogênito. Foi o filho primogênito e filho único. Todo filho único é filho primogênito. Claro. Então surge a pergunta, por que São Lucas colocou filho primogênito? Não era melhor colocar filho único? E Santo Afonso Maria de Ligório nos dá uma explicação lindíssima, citando os padres da igreja. Era único segundo a carne, primogênito segundo o Espírito. Porque depois de Jesus Cristo, o filho primogênito espiritual, viemos nós, os outros filhos de Maria. É lindo, muito bonito isso. E envolvendo-o em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Envolveu em faixas. Pode dar a impressão de que Nossa Senhora tinha uns panos secundários, um pouco precipitados, e enrolou o menino Jesus. Nossa Senhora sabia perfeitamente que estava para dar à luz. Quando ela empreendeu a viagem até Belém, é certo que ela levou as faixas, mas também roupinhas que ela tinha costurado para o menino Jesus. Essas faixas que hoje em dia existem ainda, essas faixas relíquias na cristandade, foi ela que preparou. Por que faixas? Deus tem seus mistérios, mas ela que preparou essas faixas. O não haver lugar digno para eles na hospedaria, sim, era tempo de recenseamento, portanto, as hospedarias estavam cheíssimas, viagem, podem imaginar, tribos e povos subindo, descendo para lá, para cá, mudando de cidade. Mas, como explicava nosso querido Monsenhor, não havia lugar na hospedagem, não era só que estavam cheias, também, mas é que não havia lugar digno para eles. Era uma mistura de gente, uma situação muito prosaica, vivendo, as pessoas dormiam com os animais, e ali não era lugar próprio para o homem-deus nascer. Devia ser um lugar, pelo menos, com a solidão. Uma lição a mais para nós também. Não havia lugar na hospedaria porque era um lugar sujo. Era um lugar sujo. É preferível um lugar pobre do que um lugar sujo. E nós devemos fazer um esforço enorme, seja pobreza, seja riqueza, para manter uma limpeza, porque a limpeza é reflexo da limpeza espiritual. Santa Teresa de Jesus, ela com a reforma que ela fez com as descalças no Carmelo, eram mosteiros paupérrimos, mas paupérrimos. Às vezes faltava até algo para almoço. Mas uma coisa que ela fazia questão, limpeza. E quando ela chegava no mosteiro, no convento que ela ia fundar ainda, uma das primeiras coisas que ela fazia, pegar uma vassoura e limpar. E é certo que Nossa Senhora, São José, escolheram aquela gruta que São José conhecia, como o Senhor explica, porque era um lugar limpo. E aí entramos aqui no episódio da aparição dos pastores. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Eram os arredores de Belém, campos onde os pastores guardavam os rebanhos. Portanto, eram os campos onde, séculos antes, um jovem guardava seus rebanhos também. Esse jovem se chamava Davi.
Se Davi guardava seus rebanhos, em certo momento os irmãos foram chamá-lo, ou o empregado chamá-lo, porque o profeta Samuel queria ungí-lo. Ele saiu do pastoreio para ser rei de Israel. Nos mesmos campos aparecia um anjo para dizer que o verdadeiro ungido tinha nascido. Era nesses campos de Belém. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Não temais. Poderia o anjo incutir medo? Sim. Sim, porque não há proporção entre a natureza humana e a natureza angélica. Uma diferença de naturezas profundíssima, altíssima. E a aparição de um anjo, para o judeu, tudo aquilo que aparecia com brilho no céu, era a glória do Senhor e, portanto, viria a morte. Eles lembravam do Monte Sinai, aquele esplendor com trovões, com raios, que era obra de anjo, e eles pediam que não fossem mortos. Mas o anjo é uma constante nos evangelhos, na Sagrada Escritura: não temais. Sempre que um anjo vai agir sobre uma pessoa é para transmitir paz de alma, é para transmitir serenidade, transmitir confiança, e nunca o medo infundado. Quando a pessoa sentir o medo de desespero, de angústia, não é Deus. E vem esse concerto mais extraordinário que houve na face da terra. Não somente o anjo começa a cantar, mas uma multidão de anjos começa a cantar. E vão os pastores, acorrem a Belém, e eles de tal maneira estavam querendo ver as maravilhas do nascimento de nosso Jesus Cristo, que eles não ficam parados simplesmente encantados, embevecidos com o concerto angélico. Não, eles querem ir a Belém, porque sabem que o que vão encontrar em Belém é muitíssimo superior ao próprio concerto dos anjos. Vemos aqui: foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Quem procura Jesus encontra Maria. São Lucas carinhosamente traiu aqui a Nossa Senhora. A Nossa Senhora queria não ser considerada, mas ele fez questão de colocar que encontraram Maria, para que nós saibamos que é impossível encontrar Jesus sem Maria. E vem um trecho misteriosíssimo. Vendo os pastores, contaram o que lhes havia dito a respeito deste menino. Os anjos haviam dito. E vem essa palavra: todos os que ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Quem são esses todos? Quem havia na gruta? Menino Jesus, Maria e José. Então por que todos? Quem mais havia na gruta? Havia mais alguém? Sim, está dito que sim. Todos os que ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Nossa Senhora já sabia das grandezas dos anjos do menino Jesus. Portanto, uma admiração a mais ela não teve. São José também. Tudo leva a crer que os pastores, que eram muitos, acorreram no meio da noite e foi um pequeno alvoroço. Sabe Deus se os rebanhos seguiram também? Ninguém sabe. Acho que nenhum pastor quis ficar no rebanho. Todos os pastores quiseram ir até a gruta para visitar. Sempre nos presépios temos as ovelhinhas. Por que não? Por que não seguiram aqueles rebanhos todos, aquela multidão? E esse alvoroço despertou a atenção de muitos habitantes de Belém e a gruta se encheu. A gruta se encheu. Todos os que ouviam admiravam-se das coisas que lhe contavam os pastores. E vem aqui o êxtase de Nossa Senhora. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. E é uma lição para nós também. Nós também, quantas palavras nós recebemos diariamente no Evangelho, nós devemos guardar com carinho e meditar no coração. Vemos aqui o menino Jesus, de braços abertos e mãos abertas. Braços abertos em símbolo que nos recebe.
E mãos abertas significa que ele já deu tudo, não guardou nada para si. E ele pede de cada um de nós também que nessa época de Natal, começo de 2025, que nós abramos as nossas mãos, tudo aquilo, os nossos apegos, aqueles que guardamos, abramos e possamos dar tudo, não guardar nada, mas sobretudo abrir o nosso coração. Vamos pedir então que nosso coração seja aberto para acolher as palavras e meditar continuamente no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.